Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Excel. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a função filtro. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Na tela do meu computador, a gente vai passar pela função filtro desde as funções, desde a utilização mais básica até uma simulação da vida real. Então eu tenho aqui uma lista de nomes e a classificação de cada um desses nomes. A gente vai dar o igual a filtro e quando a gente abrir essa fórmula, eu vou apertar aqui no Fx, a gente vai ter esses argumentos aqui sendo questionados. Primeiro, a matriz. O que é a matriz, Alexandre? A matriz é a coluna que vai ser o retorno da informação. Eu quero classificar os nomes de acordo com a classificação. Qual é a matriz de retorno? A matriz de retorno vai ser a coluna que contém ali os nomes. Então a gente vai selecionar esses nomes aqui. E aí ele vem para a segunda o segundo argumento, Qual é o incluir? Você quer incluir com base no quê? Como a gente está fazendo a função filtro, a gente precisa primeiro dar o parâmetro, uma coluna de referência, que ele vai usar como base, e vai depois, na sequência, dar para ele qual é o dado que a gente vai filtrar. Então, no incluir, primeiro a gente vai selecionar o intervalo que contém a classificação. E para vocês gravarem de uma vez por todas, sempre que vocês verem o incluir na função filtro, vai ser o que você está procurando, A coluna que contém os dados que tem a informação que você está procurando. E não só isso, a gente vai dar um sinal de igualdade. O que é que significa? Que eu estou procurando dentro dessa coluna de classificação o dado X, o dado que eu estou procurando. No meu caso, eu quero saber quem são os nomes da classificação A. Então a gente vai abrir uma aspas duplas, colocar a letra A e fechar a aspas duplas. E note que ele já dá um resumo aqui. É verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Qual é a lógica? Ele está olhando para essa classificação e está vendo o que é a letra A e o que não é. Então aqui, aqui no Alexandre, a classificação é A, verdadeiro. No João Pedro é verdadeiro, é a letra A, verdadeiro. No Arthur já não é mais a letra A, então ele vai retornar como falso. Aqui está um pouco cortado, mas só para você ter noção, é falso também, porque para Davi aqui é a letra B, beleza? Então, feito isso, a gente tem aqui o terceiro argumento, que é o se vazia. A gente vai usar ele no exemplo à parte. Feito isso, pode dar um OK e ele vai fazer um despejo com os dados, ou seja, ele vai pegar quem são os nomes da classificação A. Mas note que se eu altero aqui para B ou C, eu tenho essa lista estática e não faz muito sentido eu ter que vir na minha fórmula e trocar sempre que eu precisar trocar o argumento que eu estou filtrando. Então, para a gente usar de maneira inteligente o Excel, que é o intuito da ferramenta é justamente essa, a gente vai aqui no A, a gente vai apagar esse A da nossa fórmula e a gente vai selecionar onde tem aqui a letra que a gente está procurando na classificação. E aí, o que é que vai acontecer? Automaticamente ele já alterou para a lista que são ali da classificação C, porém, quando eu alterar, automaticamente o meu filtro ele vai seguir de acordo com o dado que está preenchido. E esse material que eu estou usando de exemplo vai estar disponível aqui para download para você conseguir aí fazer o acompanhamento dessa aula, beleza? Então, lembra que eu falei do terceiro argumento, que é o se vazia? A gente vai usar ele agora. Se vocês repararem, a gente não tem aqui na nossa classificação a classificação D. E propositalmente eu deixei aqui como a classificação D. Poderia utilizar aqui, mas eu quero fazer a parte para a gente dinamizar aqui o aprendizado. Então, poderia aqui botar o filtro. Lembrando, matriz é a coluna que a gente vai retornar os dados, no nosso caso aqui os nomes, ponto e vírgula. Posso selecionar a coluna que contém os dados da classificação, no meu caso aqui a coluna classificação, é igual a célula que contém ali a classificação que eu estou procurando. No meu caso aqui vai ser a D. Eu vou dar um Enter aqui para a gente fechar a fórmula e ele vai retornar esse erro aqui, calc. E aí o que a gente vai fazer para poder passar para o Excel quando esse dado de classificação for ausente? É aí que entra a se vazia. Então eu vim aqui, ponto e vírgula, e eu entro no terceiro argumento dessa função, que é o se vazia. Abro um aspas duplas, eu posso colocar o texto que eu bem quiser. Então eu vou colocar aqui, que sem dados, não contém dados da classificação D. Então note que
Sempre que eu tiver ali a classificação D, ele vai retornar automaticamente sem dados. Porém, se eu colocar aqui a letra A, ele vai me dar a lista. E se eu chegar aqui e colocar a classificação D para Alexandre e colocar a classificação D, automaticamente a minha lista vai seguir aqui essa atualização de maneira muito automatizada, beleza? Agora vamos para o exemplo prático, né? Plático, que eu disse para vocês que a gente iria ver. Eu tenho aqui uma tabela de vendas com algumas vendas realizadas e o gerente. Primeiro, eu quero retornar aqui na minha lista os nomes únicos dos gerentes, né? Eu vou usar a função único para isso. E aí vai ter um vídeo na sequência que vai falar no detalhe sobre essa função. Então eu vou vir aqui dar um igual a único e vou selecionar a coluna que contém os gerentes. E ele vai fazer uma lista excluindo os dados duplicados, né? Antigamente a gente tinha que fazer um caminho um pouco mais longo. Selecionava, copiava, colava, fazia um remover duplicadas. Mas só que quando a gente tinha a atualização, a inserção ou substituição de um gerente, a gente precisava fazer todo esse passo a passo. Com a função único, a gente não tem mais essa necessidade. E agora a gente vai criar uma lista suspensa com a lista dos gerentes únicos. A gente vai agora, vou mostrar um hackzinho para vocês, que vocês vão curtir bastante. Então basta vir aqui em dados, validação de dados, né, com aqui a célula, onde eu vou colocar a minha validação, a minha lista suspensa selecionada, validação, e eu vou alterar aqui de permitir qualquer valor para lista. E a minha fonte, eu vou clicar na Juliana, na primeira gerente aqui, e vou colocar um hashtag no final. E para que isso? Agora, toda vez que essa lista for atualizada e novos dados entrarem nessa lista, automaticamente a minha lista suspensa vai conseguir ali, vai passar a contabilizar, né, esse novo dado dentro dela. Então é bem bacana essa função do hashtag aqui. Dou um OK. E aí note que aqui automaticamente já tenho a minha lista suspensa, beleza? E agora a gente vai usar a função filtro no cenário real. Então imagine que a gente tem aqui uma lista suspensa com nomes dos gerentes e eu quero pegar o desempenho de vendas por cada gerente selecionado. Então a gente vai vir aqui em data, vai aplicar o filtro. Na matriz a gente vai selecionar tudo porque a gente quer que retorne todo esse intervalo de dados aqui. Ponto e vírgula, deixa eu voltar aqui para cima, ponto e vírgula. E aí ele vai me perguntar o seguinte, incluir, você quer incluir com base no quê? Eu quero incluir de acordo com o gerente. E lembre-se, gente, por favor, tem que selecionar a coluna de gerente que está dentro do intervalo de retorno. Não é para selecionar essa lista aqui, ó, com gerentes únicos. Tem que selecionar a coluna de gerente dentro da tabela de dados, beleza? E aí ponto e vírgula, a gente já aprendeu como funciona se vazia. Caso não tenha o gerente que está selecionado ali, eu quero que retorne não existe. Fecho aspas duplas para considerar texto. Fecho parêntese. Opa, eu fiz alguma... Ah, óbvio, né? Desculpa. Vamos voltar aqui. Eu esqueci de passar aqui no incluir qual é o valor que eu estou procurando. Então, nesse caso, eu vou dar um igual e vou selecionar aqui o Marcos Paulo, nesse caso, né? Ali a célula onde a gente tem o gerente que a gente está ali selecionando. Dou um Enter e aí automaticamente o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho um intervalo de dados, eu tenho um intervalo de dados correspondente a Marcos Paulo. Se eu vier aqui e alterar para Juliana, automaticamente eu vou ter esse intervalo de dados aqui alterado com os dados dos vendedores que estão ali associados à Juliana. E lembra que eu falei a respeito da fórmula único, a importância de utilizar ela para retornar essa lista? Vamos supor que eu entrei como gerente dessa organização. Eu vou colocar aqui, ó, Alexandre. Automaticamente, meu nome já passa a ser inserido nessa lista de único e automaticamente o meu nome já passa a ser considerado na minha lista suspensa. E aí, quando eu dou uma filtrada pelo meu nome, automaticamente eu vou ver o vendedor que estava ali associado à minha gerência. Então, de maneira muito prática, é assim que funciona a função filtro no Excel. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Não esquece de curtir para você mostrar que meu trabalho está valendo a pena. Se você é novo aqui, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com um amigo seu que vai gostar de saber aqui como utilizar a função filtro no Excel, beleza? A gente se vê por aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.